Vamos lá, sexto ano. Então, vamos dar início à nossa correção da parada obrigatória da página 96. Então, pessoal, nós temos aqui, certo, a potenciação com números decimais. Isso aqui também não é bicho de sete cabeças, certo? É muito simples. Eu falei para vocês na aula anterior da seguinte forma: se vocês conseguirem entender, certo, e fazer multiplicação de números decimais, a potenciação é só multiplicação. Então observe o seguinte: na questão 19 ele diz aí, calcule as seguintes potências, certo? Aí na letra A eu tenho 2,2 elevado ao quadrado. Isso não é nada mais, nada menos do que eu multiplicar 2, certo? 2 por ele mesmo, duas vezes, certo? E aí, o que é que nós temos que fazer? Multiplica normal, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2 aqui, 4, e 2 vezes 2, 4. Observe o seguinte, pessoal. Você vai fazer a multiplicação da seguinte forma. Aqui, não precisa ser aquele negócio, vírgula, na arrumação, na organização, na armação da conta, não precisa ser vírgula embaixo de vírgula. Multiplicação não tem isso. Você vai multiplicar normal. Eu peguei 2, multipliquei por todo mundo lá de cima, depois eu peguei esse outro 2 e multipliquei por todo mundo. Observe que os resultados estão aqui, certo? Lembrando que a gente adiciona esses dois resultados, 4 mais 4, 8, 4. Eu encontrei um resultado sem vírgula, 484. E agora onde eu vou colocar essa vírgula? Observe, pessoal, agora o seguinte: os fatores que vocês estão multiplicando são duas casas decimais após a vírgula. Eu tenho uma aqui no primeiro fator e uma no segundo fator. Então eu junto essas duas casas. Então isso quer dizer que eu tenho que deixar duas casas decimais após a vírgula. Por um slide aqui você pode ver, ó, uma casa decimal após a vírgula e aqui eu tenho outra casa. Então eu tenho que deixar duas casas decimal. Da direita para a esquerda eu conto 1, 2 e coloco 4,84 é o meu resultado, certo? E aí, na letra B, 0,3 elevado à quarta potência. Pessoal, aqui não tem segredo também. Então, como foi que nós fizemos aqui? Eu vou pegar esse 0,3 e a gente vai multiplicar ele 4 vezes. Agora, olha que dica que eu vou dar para vocês aqui: 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. 1, 2, 3, 4. Faça de conta que esse número não tem vírgula. Eu multiplico, ó, 3 vezes 3 aqui dá 9, certo? E aqui vezes 3 vezes 3 aqui dá 9. 9 vezes 9 dá quanto? 81. Não é isso? 81. Agora observe, ó, uma casa decimal após a vírgula, outra casa e outra casa. Ou seja, cada fator desse que você está multiplicando, 0,3, tem uma casa decimal após a vírgula. Então isso quer dizer que eu tenho que deixar 1, 2, 3, 4. Ora, se eu tenho que deixar 4 casas decimais após a vírgula, eu achei o resultado 81, então basta eu completar com 0. Eu tenho duas casas, aí eu coloco um 0 aqui, vai ficar o que agora? 3 casas decimais após a vírgula. Pronto, aqui eu tenho 4 casas. O que é que eu faço? Coloco a vírgula e coloco outro 0. Então, o meu resultado, ó, 0,0081. Tranquilo? Pronto, é só isso mesmo. E aqui, observe que agora aqui na letra C, nós temos quem? 1,1, certo? Multiplicado por 1,1. Então, vamos pegar, ó, 1,1 que multiplico por 1,1 que multiplico por 1,1. 3 vezes. Primeiro, vamos multiplicar esse aqui, certo? 1,1 vezes 1,1. E eu já sei, se eu multiplicar, digamos que esse número não tenha vírgula, e eu multiplicar, ó, 11 vezes 11 vai dar 121. Então, quando eu multiplico 1,1, então, ó, sem a vírgula, ele vai dar 121. 11 vezes 11. Aí eu tenho uma casa decimal após a vírgula e uma casa, eu tenho que deixar duas. Então, isso quer dizer que eu vou ter 1,21, certo? 1,21. Só que esse 1,21 eu ainda vou multiplicar por 1,1 novamente, porque são 3 vezes que eu tenho que fazer essa multiplicação.
Agora veja como eu vou armar aqui, ó, como eu armei. Ó o meu 1,1, coloquei aqui, que não tem nada a ver com essa outra vírgula. Pronto, multiplico, 1 vezes 1 aqui dá 1, 1 vezes 2 aqui é 2, e 1 vezes 1 aqui é 1. Você multiplica o primeiro 1, certo? O último 1, após a casa aqui, após a vírgula, você multiplica o 1 por todo mundo. Essa parte inteira que está na frente da vírgula, multiplica por todo mundo lá de cima também. Então, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1, certo? Soma os dois resultados, 1, 2 e 1, 3 aqui, certo? 2 mais 1 aqui, 3, 1 mais 2 aqui, 3, certo? E aqui eu desço o 1, pronto. Olha o resultado sem a vírgula, 1331. Pronto. Primeiro fator, 2 casas decimal. Segundo fator, 1 casa decimal. E 2 mais 1, 3 casas decimais após a vírgula. Então, conto da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 1,331 é o resultado, certo? Tranquilo até aí? Então vamos seguindo aí. Aí na letra D eu tenho 3,5 elevado ao quadrado. Ora, 3,5 é a mesma coisa que você multiplicar, ó, 35 vezes 35. Quando você multiplicar 35 sem a vírgula, 35 vezes 35, você vai achar 1225. Aí o que é que você vai fazer? 1 casa decimal após a vírgula no primeiro número e 1 casa decimal no segundo número. Isso quer dizer que eu tenho que deixar 2 casas decimais após a vírgula. Então, como eu tenho o número 1225, então, para mim deixar 2 casas decimais, eu conto aqui, ó, da direita para a esquerda, 1, 2 e coloco a vírgula. Então vai ficar o quê? 12,25, certo? A mesma coisa, ó, a letra E é a mesma coisa da letra B. Observe o seguinte, 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. Então observe que eu tenho aqui a base, que é um número decimal. Eu vou repetir essa base 3 vezes, certo? Isso aqui a gente já repetindo ela 3 vezes. E aí eu multiplico, ó, 9, é como se eu fizesse, ó, 9 vezes 9 vezes 9. Toda vez que você tiver o zero na frente, você pode usar esse critério, pessoal. Então aqui eu faço, ó, 9 vezes 9 dá 81. E 81 vezes 9 vai dar 729. Pronto. E essa vírgula vai ficar onde? Em cada 0,9 eu tenho 1 casa decimal após a vírgula. Isso quer dizer que eu tenho que deixar 3 casas decimais após a vírgula. E as 3 eu já tenho, que é o 729. Então eu só colocar aqui, ó, uma vírgula, um zero e uma vírgula. Pronto. Então 0,729, certo? Então aí foi a questão 19. Certo? Então a gente já sabe aqui, ó, letra A, 2,2 ao quadrado, repete 2 vezes a base. 0,3 elevado à quarta potência, a base 0,3 você vai repetir 4 vezes. 1,1 elevado ao cubo, certo? Significa que você vai repetir esse 1,1 3 vezes, sempre em forma de multiplicação. 3,5 ao quadrado, 3,5 2 vezes, multiplicado por ele mesmo. 0,9 ao cubo, 0,9 você vai repetir 3 vezes, porque o expoente é 3, certo? E vai resolver as multiplicações aí normal, certo, pessoal? Então isso aí é bastante tranquilo, é só questão de multiplicação de números decimais. Então vamos lá. Na letra F, a mesma coisa, ó, F, 7,3 elevado à primeira potência. Ora, pessoal, se o expoente aqui é 1, o expoente é 1, isso quer dizer que eu vou repetir a base apenas uma vez. Então, eu vou repetir 7,3, é meu resultado. Ou seja, toda potência em que o expoente for 1, o resultado é a própria base. Toda potência com expoente 1, o resultado é a própria base. Na letra G, eu tenho 8,2, certo? Elevado ao expoente 0. Eu tenho aqui, a base é um número diferente de 0, eu já falei isso para vocês. A gente não tem base 0 e expoente 0, isso não é definido ainda em matemática, certo, pessoal? Então, mas quando eu tiver qualquer número na base diferente de 0 elevado ao expoente 0, o resultado é 1. Tranquilo? Pronto. E aqui, ó, 1,05 elevado ao quadrado.
Isso quer dizer que você vai pegar esse 1,05, repetir duas vezes, certo? É como se eu fizesse, ó, 1,05 vezes 1,05, certo? Multiplicando todo mundo aqui, você vai encontrar 11.025, certo? Quando eu multiplico aqui, eu vou encontrar isso aqui, certo? Multiplico 105, 105. Agora observe agora, ó, 1,05, eu tenho duas casas decimal após a vírgula. Aqui eu tenho mais duas, então eu tenho que deixar o quê? 2 mais 2, 4 casas decimais. Eu venho da direita para a esquerda, certo? 1, 2, 3, 4. Então a vírgula vai ficar entre os dois primeiros 1, certo? Então isso aqui é bastante tranquilo, não tem segredo nenhum. É aquela coisa, se você focar na multiplicação de números decimais, você consegue fazer, certo? Então vamos lá. Aí foi a questão 19. Na questão 20 ele diz o seguinte: o volume de um cubo é calculado multiplicando suas três dimensões, largura, comprimento e altura. Calcule o volume do cubo representado a seguir. Ó, observe que no cubo aqui vocês têm a medida aí 5,1 decímetro. Aqui também 5,1 decímetro e aqui 5,1 decímetro, certo? Então, pessoal, como o próprio nome diz, ó, o volume de um cubo, certo? Ele é a multiplicação das arestas. Aqui eu tenho altura, certo? Aqui eu tenho a largura e aqui eu tenho o comprimento. Então, observe que essas três medidas sempre vão ser iguais às arestas do cubo, certo? Então, aqui eu tenho três arestas, certo? Essas arestas vão ser sempre iguais do cubo. E aí ele diz: escreva em forma de potência a expressão que permite calcular o volume do cubo. Lembrando que esse volume eu coloquei aqui na letra B, eu posso colocar só o V, que significa volume. Então, eu poderia chegar aqui, ó, e colocar apenas V é igual, certo, pessoal? Eu posso escrever volume, eu vou colocar apenas o V. Como eu tenho três números iguais, o que foi que eu fiz? 5,1 elevado ao cubo ou elevado à terceira potência. Então, esse número que se repete, a gente faz a base, e a quantidade de vezes que ele se repete, a gente faz o expoente. Aí agora ele diz, letra B, calcule o volume do cubo. Ora, se eu pegar 5,1, está aqui, multiplicar ele 3 vezes aqui, certo? A gente irá encontrar 132 vezes 651, aí dm elevado ao cubo. Por quê? Porque, ó, pessoal, aqui é decímetro, decímetro e decímetro. Então, quando eu multiplico aqui, como é elevado ao cubo, certo? Eu estou calculando o cubo, então essa unidade de medida decímetros também tem que estar elevada ao cubo. Por isso, daquele 3 lá em cima lá. Então, isso aqui não tem segredo, pessoal, certo? Então, é só multiplicar, certo? Primeiro, eu vou multiplicar 5,1, certo? Então, se você, ó, vai repetir 5,1, 5,1. Você vai multiplicar ele duas vezes primeiro, certo? Então, aqui você vai encontrar 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 5 é 5, multiplico 1 por todo mundo, multiplico 5 todo mundo também, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 5, 25, soma esses dois resultados, 1, 5 mais 5, 10, vai 1, 1 mais 5, 6, e aqui 2. Quando eu multiplico 5,1 vezes 5,1, eu encontrei esse resultado, 2.601. Então, observe que aqui eu tenho uma casa decimal, certo? Nesse primeiro fator. No segundo fator, eu também tenho uma casa decimal. Significa que eu tenho que deixar duas casas decimais após a vírgula. Então, eu venho, ó, 1, 2, pronto. O resultado que eu encontrei foi 26,01. Agora, veja só, 26,01, certo? Aí você torna a multiplicar mais uma vez por 5,1, porque são 3 vezes. Eu tenho, ó, 1, 2, 3 vezes, certo? Aí 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0, ou seja, vai multiplicar, certo, pessoal? Esse 1 por todo mundo lá de cima. Então, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 6, 6, e 1 vezes 2 é 2. Pronto.
não precisa colocar a vírgula na multiplicação quando vocês estão multiplicando. Então multipliquei primeiro 1, deixa o resultado sem a vírgula. Multiplica agora o 5 por todo mundo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 6 é 30, vão 3. 5 vezes 2, 10. E 3, 13. Pronto. Soma os dois resultados. Desce esse 1 aqui. Aqui eu vou descer o 5. Aqui eu vou descer o 6. Certo? Aqui desce o 2. Esse 3 desce. E esse 1. E a vírgula. Pronto. No primeiro fator, duas casas decimais após a vírgula. No segundo fator, uma casa decimal. Soma eles dois que vai me dar 3 casas decimais após a vírgula. Aí eu venho aqui, ó, 1, 2, 3 e coloco a vírgula. Então, 132.651. Como é decímetros elevado ao cubo. Certo? Tranquilo até aí, né? Então isso aí não tem segredo. Então vamos lá, continuando agora com a nossa atividade aí. Então veja só agora o que nós temos aqui. Ó, na questão 21, pessoal, observe o que está dizendo aí. Certo? Ó, usando as propriedades das potências, reduz a expressão em uma única potência e calcule seu valor. Pessoal, essas propriedades das potências, elas foram criadas para facilitar esses cálculos. Você já pensou se você, ó, digamos, se eu pegasse aqui, ó, 2,7 elevado ao quadrado, ia ter que multiplicar duas vezes. 2,7 elevado à quinta potência, ia multiplicar 5 vezes. E assim, ó, 2,7 elevado a 7. Ia ter que multiplicar 7 vezes. Mas aqui, ó, observe o seguinte. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Ó, o que é que eu posso... Qual é a conclusão que eu vou chegar aqui dentro desse primeiro parênteses? Primeiro, 2,7 vezes 2,7 vezes 2,7. Não é isso? As bases são iguais. 2,7, 2,7 e 2,7. Tranquilo? O que é que isso quer dizer? Eu estou fazendo aqui, pessoal, aqui é uma multiplicação de potências na mesma base. Então, eu estou multiplicando várias potências na mesma base. E a regra, ela diz o seguinte: basta você repetir a base, certo? Basta você repetir a base e somar os expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, 2 mais 5 mais 7, certo? Isso quer dizer que eu vou ficar com isso aqui, ó, 2,7, a base vai ser mantida. E quando eu faço a soma aqui, ó, 7 mais 7 aqui vai dar 14. Certo? Então, eu vou fazer da seguinte forma aqui, ó. Deixar aqui dentro do parênteses, certo? Dentro de um parênteses aqui. Botar aqui o expoente do lado de fora aqui, certo? E agora vamos lá para o outro parênteses aqui. Ó. Então, pessoal, quando eu tiver multiplicação, que é o que eu tenho aqui nesse primeiro parênteses, multiplicação de potência na mesma base, você repete a base e soma os expoentes. É a mesma coisa que eu vou fazer dentro desse outro parênteses aqui, ó. Observe que aqui eu tenho 2,7 elevado ao cubo vezes 2,7 elevado à quarta potência. Ah, mas eu tenho um expoente lá do lado de fora, aquele ali, não se preocupe com ele ainda. Então vamos lá, aqui vai ficar, ó, 2,7, repete a base que é 2,7 e aí eu vou somar os dois expoentes, o 3 e o 4. Se eu somar 3 mais 4, vai dar 7. Pronto, dentro do parênteses eu vou ficar com 2,7, certo? Elevado à sétima potência, e o 2 lá continua, certo? Então o que é que nós iremos fazer? Repete aqui de novo, ó, 2,7 elevado à 14ª potência, dividido, olha que coisa interessante. Nessa parte aqui agora, eu tenho uma potência dentro do parênteses que está com um expoente 7, certo? Que está elevada fora do parênteses, então expoente 2. Aqui eu tenho uma potência elevado a outra potência, uma potência de uma outra potência. E a regra diz que para isso eu vou repetir a base e vou ter que somar esses expoentes aqui, ó. Certo? Então eu vou somar não, eu vou multiplicar os expoentes.
7 vezes 2, 14. Certo? Então, observe agora o que aconteceu aqui, ó. Na primeiro parênteses aqui, o que me deu 2,7 elevado ao 14. No segundo parênteses, 2,7 também elevado ao 14. Isso a gente transformando tudo isso aqui, trabalhando só com multiplicação. Só que no final nós ficamos com uma divisão. Aí vem a seguinte regra também da divisão. Na divisão de potências com a mesma base, então observe que a base é a mesma, certo? A base é a mesma, 2,7. Na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão eu diminuo os expoentes. Então eu vou repetir a base, 2,7, e vou pegar aqui esses dois expoentes e subtrair eles, certo? Isso vai me dar que resultado? 2,7. 14 menos 14 dá 0. Não é isso? O resultado 2,7 elevado a 0. Potência com expoente 0. O resultado é quanto? 1. Pronto, tranquilo. Aí está a nossa correção da questão 21. Vai dar 1, certo? Tranquilo até aí? Pronto. Então, isso aqui a gente finaliza o nosso módulo e vamos ao próximo conteúdo aí, viu, pessoal? Vamos lá. Então, continuando aí, então vamos dar início ao nosso módulo 2 aí com frações e álgebra, certo, pessoal? Então, frações nós já vimos aí, vocês estudaram o ano passado, certo? Então, vamos ver numa introduçãozinha aí, certo? Que nós temos aí no nosso módulo aí. Ele diz o seguinte: imagine a seguinte situação. Aí ele colocou aqui o seguinte: para uma viagem entre as cidades de Belo Horizonte, certo, e Sorocaba, São Paulo, um veículo fará uma parada em Capitólio, Minas Gerais, e outra em Itajubá, também Minas Gerais. Sabe-se que Belo Horizonte e Capitólio gasta-se a metade do combustível de um tanque cheio desse veículo. De Capitólio até Itajubá, o consumo é de 2/3, certo, pessoal? Então, 2/3 aqui do tanque. E de Itajubá até Sorocaba, o consumo é de 3/5 do tanque. Então, a gente já viu que, observe o que ele diz, os números 2/3, certo? E 3/5, certo? Elas representam, o que eles representam? Certo? Então, o que os números 2/3 e 3/5 representam? A gente já sabe, pessoal, que isso aqui são chamados de frações, né? Então, a gente já sabe, eles são chamados de frações. Indicam, na situação descrita, quantas partes de um tanque cheio de combustível serão gastas em cada trajeto, certo? Então, continuando aí. Ó, significados e representações de uma fração. Na situação anterior, vimos um exemplo da utilização de fração para representar partes de um inteiro. Quando ele diz o inteiro, é aquele tanque do combustível, ele é inteiro e aí foi usado aquelas partes desse combustível. Vamos analisar a seguir esse e outros significados das frações. Fração como partes de um inteiro. Ó, veja o quadrado representado a seguir. Ele está dividido em 4 partes congruentes. O que é congruente? 4 partes congruentes é a mesma coisa que 4 partes iguais. Então, por isso do congruente, porque são partes iguais. Aí observe o seguinte: dessas 4 partes iguais, certo, pessoal? Ela foi pintada apenas uma parte. Então vamos lá ver o que é que ele diz aí. As figuras abaixo ilustram esse quadrado com 1, 2, 3 e 4 de suas partes coloridas. Observe como podemos representar essas partes utilizando frações, certo? Nesta figura 1, certo? Nesta figura aqui, uma de 4 partes está colorida. Então, o quadrado está dividido em 4 partes e dessas 4 partes, apenas uma está colorida. Como é que eu represento em forma de fração? 1/4. Lembrando que, quando eu represento uma fração, eu posso representá-la dessa forma.
certo? Ou eu posso representar normal, que nem a gente faz, certo, pessoal? 1/4 significa 1/4, né? Isso quer dizer o que, pessoal? Que o quadrado foi dividido em 4 partes, o denominador ele vai indicar quantas partes foi dividida e o numerador quantas partes foi pintada ou foi tomada, certo? Agora observe na figura 2. Nesta figura, certo? 2 de 4 partes do quadrado estão coloridas. Aí a gente vai representar o que? 2/4. Então, eu tinha 4 partes, dessas 4 partes, 2 estão coloridas. Então, 4 que foi dividido, então 2 pintados, então 2/4. Tranquilo? Continuando aqui. Agora, observe aqui agora, certo? O que é que está dizendo aqui agora? Ó, nesta figura, 3 de 4 partes do quadrado estão coloridas. Então, nós temos agora, das 4, 3 foram coloridas. Representamos essa porção pela fração 3/4. Ou seja, de 4 partes, que é o denominador, foi dividido em 4, 3 estão pintadas, certo? E por último aqui, nesta figura agora, 4 de 4 partes do quadrado estão coloridas. Representamos essa porção pela 4/4, ou seja, 4/4, ou ainda por 1, pois o quadrado inteiro está colorido. Lembrando que, quando eu escrevo, pessoal, ó, 4/4, ou seja, a figura foi dividida em 4 partes e dessas 4 partes, todas elas foram pintadas. Então, esse 4 que está em cima indica quantas foram pintadas e o 4 que está embaixo em quantas partes foi dividido. Isso significa que quando está todo mundo pintado, eu tenho é igual a 1. Ou seja, esse 1 é o que? É 1 inteiro, ou seja, todo o quadrado inteiro ele foi pintado, certo? Tranquilo até aí? Então vamos lá, seguindo aí. Ó, repare que as frações utilizadas estão representando as partes tomadas. As partes tomadas, que é a mesma coisa de partes coloridas. De 1 inteiro, o quadrado. Podemos formalizar essa ideia da seguinte maneira. Ó, considere 2 números naturais A e B. Isso aqui, pessoal, é só a forma geral para ele generalizar a fração. De modo que B seja diferente de 0. O que isso quer dizer? O B, ele não pode ser 0. Por quê? Porque, como vocês podem ver aqui, o B está no denominador. E não existe fração com denominador 0. Nessas condições, podemos escrever o número fracionário A sobre B. O número A é chamado de numerador da fração, que isso aqui a gente já sabe que, né, a parte de cima é o numerador, certo? E o número B é chamado denominador da fração, ou simplesmente denominador. Aí nós temos aqui mostrando o A, ou seja, quem tiver na parte de cima, pode ser A, pode ser X, pode ser Y, pode ser, certo? Pode ser um número. Então, quem tiver na parte de cima vai ser o numerador, quem tiver na parte de baixo é o denominador. Ó, o numerador e o denominador são os termos da fração, certo? Isso aí, tranquilo. Então, os termos da fração, numerador e denominador. O numerador indica quantas partes foram tomadas do inteiro e o denominador indica quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Foi aquilo que nós vimos do quadrado, certo? Ele foi dividido em 4 partes, então o denominador é 4. E à medida que você vai pintando, você vai colocando o numerador. Pintei uma parte, então 1 de 4 partes foram pintadas. 2 de 4 partes pintadas. Ó, fração como resultado de uma divisão. Também podemos utilizar frações para representar divisões. A divisão de um número natural A por outro número natural B, diferente de 0, pode ser representado como A sobre B, certo? Então, esse B, certo? Ou seja, o denominador, seja B, seja quem for, ele não pode ser 0. Denominador nunca pode ser 0. Numerador você pode até encontrar, certo? Mas denominador não, certo? Ó, onde A
dividido por B, certo, pessoal? Que é o que a gente escreve muito, né? Normal, A dividido por B é igual. Essa divisão aqui, eu posso escrever ela em forma de fração, certo? Eu posso pegar a divisão e escrever em forma de fração. Como assim? O A vai ser o meu dividendo e o B vai ser o meu divisor. Ou seja, quem estiver em cima é o dividendo, quem estiver embaixo é o divisor, certo? Ó, repare que o contrário da afirmação anterior também é válido. Ou seja, uma fração, certo, pode ser representada pela divisão. Ou seja, eu posso transformar a divisão em fração e posso transformar a fração em divisão, certo? Vice-versa, eu posso fazer a mesma coisa. Exemplo, na letra A, ó, eu tenho, ó, 9 dividido por 4, eu posso escrever em forma de fração. Eu tenho aqui uma divisão e transformo essa divisão em fração, onde o 9 é o numerador, os dois pontos da divisão vai ser o meu traço, certo? E o 4 vai ser o denominador. Então eu tenho 9 dividido por 4, eu posso botar 9 quartos. Na letra B, 5 dividido por 3, 5 terços. E na letra C é o contrário. Eu tinha 15 oitavos e eu posso escrever essa fração na forma de divisão. Então 15 dividido por 8, certo? Até aí é tranquilo, né, pessoal? Então vamos lá. Fração como comparação ou razão. Outro contexto em que podemos utilizar frações é na comparação de valores. Observe o seguinte, acompanhe a situação seguinte. Bianca e Carolina participaram de uma campanha de arrecadação de itens de higiene para doar a um orfanato. Bianca arrecadou 20 itens e Carolina 10. Podemos comparar as quantidades arrecadadas por meio de uma fração. Então, o que foi que nós fizemos aqui, ó? Fizemos a fração com a quantidade arrecadada por Bianca, que Bianca arrecadou mais, né? Certo? E a quantidade arrecadada por Carolina. Então, aqui está, ó, 20 sobre 10, que é a quantidade de Bianca, que a quantidade de Carolina. Essa fração eu posso escrever na forma de divisão, que nós vimos aqui no slide passado, no slide anterior. São 20 décimos. Eu posso escrever na forma de divisão 20 dividido por 10. E se eu dividir 20 dividido por 10, é igual a 2, certo? Então, ó, já vimos que uma fração pode ser escrita como uma divisão. Então, 20 sobre 10 é igual a 20 dividido por 10, que é igual a 2. Então, pessoal, eu posso fazer essa fração uma divisão, ou seja, o número de cima dividido pelo número de baixo. Sim? Isso quer dizer que a arrecadação de Bianca foi 2 vezes maior que a de Carolina, né? Então, o resultado deu 2, ou seja, para cada 2 de Carolina, de cada 2 de Bianca, Carolina arrecadou 1. Vamos lá. Matematicamente, dizemos que a razão entre as quantidades arrecadadas por Bianca e Carolina é 2, certo? Razão. O que é razão? É o quociente de um número por outro, ou seja, o resultado de uma divisão. Então, pessoal, quando eu divido, ó, 20 dividido 10, isso aqui é a razão entre esses dois números, certo? Quando eu escrevo uma divisão, certo? Escrevi aqui essa divisão e o resultado deu 2. Esse resultado ele é chamado de razão, certo? Então isso aí é bastante tranquilo. Aí observa agora, fração como parte de uma quantidade. As frações também são utilizadas para representar parte de uma quantidade. Imagine que um mercado precisou repor alguns itens de seu estoque. De 9 pacotes de feijão, 1/3 estava fora do prazo de validade. Quanto 1/3 representa do total da quantidade de feijão? Então veja só o que fizemos aqui, ó. Vamos dividir os pacotes de feijão em 3 grupos iguais. Então, ó, o denominador é 3, então ele pegou o 9 e fez 3 grupos de 3, certo? Ó, como queremos calcular o valor de 1/3 do total, contamos a quantidade de pacotes de feijão de um desses grupos que é igual a 3. Então aqui eu tenho 1/3 aqui, dividido em 3 partes, cada uma parte dessa corresponde a 1/3, certo? Ou seja, 3 dos 9 pacotes, certo? Assim, 1/3 dos 9 pacotes de feijão equivale a 3 pacotes. Ou seja, 3 dos 9 pacotes estão vencidos.
É como se eu calculasse 1/3 de 9, que eu poderia fazer, certo? 1/3 de 9, certo, pessoal? O que era que eu iria fazer aqui? Esse dia ele funciona em matemática como se fosse uma multiplicação, certo? Então aqui eu faria, ó, 1/3 vezes 9, certo, pessoal? Isso quer dizer que eu poderia fazer da seguinte forma, ó, eu posso pegar esse 9, dividir pelo denominador, normal isso aqui, então eu pego, ó, 9 dividido por 3, dá 3, e o resultado eu multiplicava pelo numerador, 3 vezes 1 é igual a 3, certo? Então você pode fazer de várias maneiras, ou pode dividir em grupos do mesmo jeito que está aqui. Isso aqui é bastante simplesinho aqui para a gente fazer. Então vamos lá, continuando aí. Ó, observe o seguinte. Vamos ver agora aqui como ficou o nosso passo a passo aí, certo? Ó, leia a situação a seguir. Para fazer uma caminhada de 900 metros em uma pista reta, Pedro decidiu dividir o percurso em 12 partes de mesmo comprimento, certo? Então nós pegamos aqui, ó, dividimos aqui o percurso em 12 partes, né? Após completar 5 partes do trajeto, ele parou para descansar. Agora faça o que se pede em cada item. Aí tem na letra A: desenhe a pista em que Pedro está caminhando, fazendo as divisões de acordo com o enunciado, certo? De acordo com o enunciado. Depois, pela letra P, represente a posição de Pedro quando ele parou para descansar. O que ele diz aqui, ó? O percurso era 900 metros, certo? Aí ele dividiu esse percurso de 900 metros em 12 partes. Então nós temos aqui 12 partes, certo? Aí acompanhe que, após completar 5 partes de trajeto, ele parou. Então, ele caminhou, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegou aqui, ele parou para descansar, certo? Então, foi o que ele pediu para fazer na letra O. Desenhe a pista que Pedro está caminhando, fazendo a divisão. Então, depois, pela letra P, representa a posição do Pedro, certo? Onde ele parou para descansar. Então, quando ele diz aqui, ó, 5 partes de trajeto, ele parou. Então, ele fez 5 partes e parou aqui, no quinto, certo? Continuando, agora na letra B ele pede, ó, pinte a parte da pista que Pedro percorreu até o momento. Então, até o momento do descanso. Aí pintamos aqui as 5 partes que ele fez o trajeto já, que ele já caminhou. Então, pintamos as 5 partes, ele parou aqui. Então, ele está parado aqui, certo? Ó, na letra C ele diz: escreva a fração que representa a parte que Pedro já caminhou nessa pista até o momento. Ó, pessoal, então aqui ficou da seguinte forma. Veja só. A pista foi dividida em 12. Então já sei que o meu denominador vai ser 12, certo? A fração que representa Pedro, que Pedro já caminhou. Ele caminhou 1, 2, 3, 4, 5. Então de 12 ele já caminhou o quê? 5 partes. Então a minha fração, certo? Na letra C, que representa, certo? Vai ser essa aqui, 5 dozeavos. Então, ó, escreva a fração que representa a parte que Pedro já caminhou na pista. Então, como ele caminhou 5 partes, então das 12 partes, ele já caminhou 5. Então, a minha fração é 5 dozeavos. Ó, escreva a fração que representa a parte da pista que falta para Pedro completar. Ora, ele falta caminhar, se a pista foi dividida em 12, então ele está faltando caminhar quantas? 7. Se ele já caminhou 5, então está faltando 7. Então, ó, está faltando 7 dozeavos, certo? Ó, letra E. Quantos metros Pedro percorreu até o momento? Ó, gente, aqui é o seguinte. A pista completa, vou botar aqui, completa, no início ele disse que é quanto? 900 metros. 900 metros, certo? Só que ele dividiu em 12 partes. Então, o que é que nós iremos fazer? Vamos dividir para saber cada quadrinho desse aqui corresponde a quantos metros. Se ele dividiu em 12 partes, vamos dividir 900 por 12, certo? Então, observe que
Dividindo isso aqui, certo? Vamos encontrar o seguinte: 90 dividido por 12, completar isso aqui, 90 dividido por 12 é igual a quanto? Certo? A 7, né? Se você multiplicar 7 vezes 12, vai dar 84. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7 e 1, 8. Então, 7 vezes 12 vai dar 84. Vamos subtrair aqui desse 90 que nós dividimos, certo? Então, ó, 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7 e 1, 8. Diminuindo 90, tirando 90 aqui, certo? Diminuindo 84, vai restar quanto? 6. Vamos baixar o zero aqui, vai formar agora 60. 60 dividido por 12 é igual a 5. 5 vezes 12 vai dar 60. 60 menos 60, nada. Isso quer dizer, pessoal, cada quadrinho desse aqui corresponde a 75 metros, certo? Cada quadrinho desse aqui, ó, 75 metros. Aí ele diz, ó, quantos metros Pedro percorreu até o momento? Basta a gente pegar, como ele já andou, certo? 5, eu vou pegar aqui, ó, 5 e multiplicar por 75, certo? Multiplicando, 5 vezes 5 aqui vai dar 25, vai 2, 5 vezes 7, 35, não é isso? 35 mais 2, 37. Então, ele já fez, ó, 375 metros. Então, ó, quantos metros Pedro percorreu até o momento? Ele percorreu 375 metros, certo? Então, vamos continuando aí, certo? Agora, na parte de classificação das frações. Observe o seguinte. Nessa classificação das frações, ele diz: podemos classificar uma fração como própria, imprópria ou aparente. Então vamos ver qual é a diferença de cada uma delas, né? Primeiro, olha a definição. Na fração própria, quando é que uma fração é própria? Quando o numerador ele for menor, certo, do que o denominador. Então está aqui, ó, quando o numerador é menor do que o denominador, certo? Uma fração própria sempre representa um valor menor que 1. Ah, como assim, Ti? Ora, primeiro, o numerador ele tem que ser menor do que o denominador. Então, toda vez que o numerador for menor, ela é uma fração própria, certo? Por que que ela é menor que 1? Porque, pessoal, quando você vai dividir o numerador pelo denominador, certo? O que é que vocês irão encontrar? 3 é dividendo, 5 é o divisor. Quando o dividendo é menor do que o divisor, a gente começa com um 0 e uma vírgula no quociente e um 0 no dividendo, certo? 30 dividido por 5 é igual a 6. Ora, 0,6 é menor que 1, não é isso? 0,6 é menor que 1, certo? Se você estiver fazendo uma avaliação valendo 1, tirou 0,6, você não tirou 1, então você tirou o que? Menor que 1. Então, todo número que começa com 0, ele é menor que 1, certo, pessoal? É por isso que ele diz que toda fração própria, ele diz que é menor que 1, porque quando você faz a divisão vai dar 0, alguma coisa, e aí é menor que 1. Na fração imprópria já é o contrário, quando o numerador é maior que o denominador, certo? Uma fração imprópria sempre representa um valor maior que 1. O mesmo processo. Ó, se eu tenho 13 quintos, então primeiro aqui, ó, o numerador sempre vai estar maior, e quando você dividir o numerador pelo denominador, certo? Iremos encontrar, ó, 2 vezes 5, 10, né? 10 para 13, falta 3, baixo, ó, 2,6. Então, observe que
Quando você dividir, o resultado sempre vai ser maior que 1, certo? Então a diferença da própria para a imprópria é essa. E ainda temos também a fração aparente. Essa fração aparente, quando o numerador é múltiplo do denominador, sendo o denominador diferente de zero. Então o denominador não pode ser zero, certo, pessoal? E observe que, ó, eu tenho dois exemplos aqui, ó. 20 é o numerador, ele é múltiplo do denominador, certo? E quando você dividir, digamos, 20 dividido por 5 é igual a 4. Quando você dividir o numerador pelo denominador, sempre vai dar um número exato, certo? Então, observe sempre isso, certo, pessoal? Então, isso aqui é o que a gente tem de fração. E aí, o que vai acontecer, vocês vão me fazer o seguinte, ó, pessoal. Você vai fazer a leitura das páginas 8 e 9, certo? Que aí é só leitura de frações, aquela coisa, certo? Como é que denominador, aí tem a tabelinha para vocês olharem. Vocês vão fazer essa leitura. Responder a parada obrigatória da página 11, lembrando que essa parada obrigatória aqui é o nosso módulo 2, certo? O conteúdo aqui é módulo 2, certo? Então, responder a parada obrigatória da página 11, certo? E aí, bons estudos, até a próxima e fique com Deus, certo, pessoal? Então, bom final de semana para todos aí. Falou, pessoal, até a próxima.